De volta com o Band Cidade. E agora é hora da entrevista. Eu recebo aqui no estúdio o secretário estadual de Agricultura, Guilherme Saldanha. Secretário, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Ana Ruth, e boa noite a todos os telespectadores da Band. Estou aqui às suas ordens. Secretário, eu já estava aqui no estúdio quando a gente trazia movimentações da Festa do Boi. E o governo do estado, a secretaria da qual o senhor é titular, tem uma grande participação nesse evento, na Festa do Boi. Qual a avaliação que o senhor faz, secretário, desses primeiros dias de Festa do Boi? Olha, esse ano, mesmo diante das crises, nós estamos realizando o maior número de exposições agropecuárias já feitas no Rio Grande do Norte. Deveremos fechar com cerca de 19 exposições agropecuárias. Nunca ninguém tinha feito isto. E a Festa do Boi é a 17ª, ainda tem duas, Goianinha e Jardim do Siridó. E as expectativas são as melhores possíveis. O ano passado, a Festa do Boi bateu todos os recordes de movimentação de público dentro da Festa do Boi, da quantidade de animais que estiveram sendo expostos para comercialização, para ganhar prêmios durante os julgamentos. E esse ano a expectativa é de melhor ainda do que foi o ano passado. Desde sexta-feira o parque lotado de gente, criança, adulto, pecuaristas principalmente. Muitos animais sendo expostos. A Coreia, que é onde fica aquele gado de leite, o gado mestiço, bem mais ocupada do que foi o ano passado. E a estimativa é de que sejam realizadas algo em torno de 50 a 70 milhões de reais, tanto nos animais que são vendidos diretamente aos produtores, através de leilões, e também está começando a ter mais fortemente a questão dos financiamentos através de Banco do Brasil e Banco do Nordeste. Eu ainda considero isto tímido, eu gostaria que fosse bem melhor. Os bancos, logo quando eu entrei na secretaria, apresentei ao governador um projeto de a gente quebrar esse paradigma. O governador fala muito desse paradigma, que foi quebrado no governo dele, da gente facilitar as licenças ambientais e isso permitir acesso ao crédito. Para você ter uma ideia, a gente saiu de 100 milhões de financiamentos do FNE em 2014. Esse ano deveremos chegar a algo em torno de 170 a 180 milhões de reais. Temos um passo importante, fazendo com que mais investimentos cheguem no setor agropecuário. Está aí a lei dos queijos, está aí a lei do camarão, fazendo com que esses investimentos cheguem mais fácil ao produtor. A gente precisa fazer com que tenha mais financiamento para o setor agropecuário. Agora, secretário Guilherme, essas cifras que o senhor citou há pouco, aí, de entre 50 e 70 milhões de movimentação, isso se deve a empresários, a agropecuaristas de fora que estão vindo fazer negócios no Rio Grande do Norte ou agropecuaristas potiguares que estão fazendo negócios entre si, secretário? Olha, a seca atrapalhou muito a pecuária do nosso estado, isso é um fato. A gente saiu de 1.200.000 cabeças em 2010 e esse ano, com o fechamento da fitosa de outubro, a gente deve estar em torno aí de 850, 900 mil cabeças de bovinos. A gente chegou a ter menos de 800 mil, foi o pior ano em 2016. O que é que acontece? Primeiro é que a gente tem um rebanho bovino, ovino e caprino de excelente qualidade genética. Animais daqui são comercializados no Brasil inteiro. Eu estive numa feira o ano passado no Rio Grande do Sul e tinha um touro guzerá produzido aqui no Rio Grande do Norte e sendo apresentado lá na feira em Esteio, no Rio Grande do Sul. Então você tem, primeiro, criadores de outros estados. Já conhecia e tive a grata satisfação de ver lá no parque, criadores de Mato Grosso, de Goiás, de Uberaba, lá de Minas Gerais, da Bahia, do Ceará, de Pernambuco, que vêm comprar essa qualidade genética que nós expomos aqui, e os pecuaristas expõem. E segundo esse ano foi um ano bom de inverno. Então os próprios pecuaristas daqui do Rio Grande do Norte, pequenos criadores, agricultores familiares, estão no parque comprando animais, tentando melhorar a qualidade genética dos seus rebanhos e recuperando a quantidade de animais que eles criam. Isso é muito bom. O que precisa a gente ainda, volto a repetir, a gente ainda tem muito pouco volume de recursos sendo aplicado na agropecuária do semiárido. O Banco do Nordeste deve disponibilizar esse ano, fechar com mais ou menos R$1 bilhão disponível para o Rio Grande do Norte. Eles devem chegar ao número aí de 900 milhões de reais. Então, quando eu falo que a gente saiu de 100 para 180, 200, é muito bom. Mas a gente ainda está muito aquém do que é o compromisso do FNE com o semiárido, com o setor agropecuário. Esse reflexo se repete quase em todos os estados do Nordeste. Então, a gente vê muito fortemente a indústria captando recursos, o turismo captando recursos, o comércio captando recursos, comércio e serviços. Isso é muito bom. Mas não esqueçamos a agropecuária. Esse recurso do FNE foi feito para o setor agropecuário, foi feito para o semiárido. É isso que eu tenho brigado muito. Secretário, o que ocorre com as instituições bancárias, com esses investimentos ainda muito tímidos, a expressão que o senhor usou?
É uma insegurança do banco com relação aos agropecuaristas? O que é que ocorre? Como é que o senhor avalia? Eu digo que ao longo desses últimos 10 anos, Ana Ruth, houve um excesso de burocracia muito grande para o setor agropecuário, para os investimentos do setor agropecuário. Eu me recuso a aceitar que nós saímos daqui, qualquer um dos seus telespectadores, saiam da casa dele amanhã, vão na concessionária de veículo ou de uma moto e em 30 minutos você sai com uma moto financiada, você sai com um carro financiado. O risco hoje de você ter um carro é muito grande. Você bate, ele desvaloriza, ele pode ser furtado ou roubado. Mas em 30 minutos, 40 minutos, fora de uma agência bancária, você consegue obter um financiamento. O setor agropecuário, você passa de 6 meses a 1 ano. Muitos desistem, tá certo? E um ano, você tem vários exemplos de clientes que vão ao Banco do Nordeste, ao Banco do Brasil. Infelizmente, ainda acontece esse tipo de coisa. E isso faz com que a gente tenha esse volume reduzido de investimento. A gente precisa, do jeito que o compromisso que o governador Robson teve, que a secretaria da gente teve, de desburocratizar o acesso ao crédito e de facilitar as licenças ambientais. Sem licença ambiental você não consegue retirar financiamento. Os bancos agora precisam desburocratizar. Eu acho que a próxima meta do governo federal, do próximo presidente do Banco do Brasil, é esse olhar diferenciado para a agropecuária do nosso Nordeste e facilitar o acesso ao crédito. Para a retomada dos rebanhos, tanto bovino, ovino, cabrito, tão afetado com a seca, você precisa de financiamento para comprar animal. Secretário, o senhor faz referência a esses investimentos tímidos das instituições bancárias. Agora, a distinção do tratamento dos grandes agropecuaristas para os pequenos produtores com relação às instituições bancárias, secretário? Parece que a gente tem essa ideia que para o grande é mais fácil. Há um mito para isso. Há um mito para isso. Isso não é verdade. Eu vou lhe dar os números reais. Desses 180 milhões que o Banco do Nordeste deve chegar aqui esse ano para o Rio Grande do Norte, mais ou menos 120 a 130 milhões. Isso corresponde a mais ou menos 70% do volume que eles vão aplicar é para a agricultura familiar. Por que isso? Porque não tem a burocracia do crédito normal. O crédito para a agricultura familiar é um simples cadastro, é uma simples operação que é feita muitas vezes pelo agente de crédito do próprio FNE, ou seja, é comprovado que quando você reduz a burocracia, o crédito chega. Tá certo? O que a gente precisa voltar para que a grande maioria do setor agropecuário do Rio Grande do Norte é de pequenos, mas que não se enquadra no que eles consideram de como agricultura familiar. Tá certo? Porque a pessoa tem uma renda um pouquinho maior do que o governo federal estabeleceu sobre a agricultura familiar, infelizmente. E para esse público, que é a grande maioria do estado do Rio Grande do Norte, que são pequenos, sem ser agricultor familiar, esses ainda têm problema de acesso ao crédito. A agricultura familiar corresponde a mais ou menos 70 mil agricultores no estado do Rio Grande do Norte. Esses estão conseguindo chegar ao crédito. Muitas vezes chega relato para a gente de algumas dificuldades, mas eles estão conseguindo captar, os números não mentem. E você tem outro universo de agricultores, pecuaristas, pequenos agropecuaristas, o pessoal da fruticultura irrigada, que é um segmento muito forte, o próprio camarão, que é uma atividade agropecuária, muitos deles ainda têm uma série de dificuldades para acessar o crédito rural, em especial o do FNE, o operado pelo Banco do Nordeste. Secretário Guilherme, por falar em agricultura familiar, já na sua gestão foi inaugurada aquela central da agricultura familiar ali na Avenida Capitão Mor Gouveia, na cidade de Natal, do bairro de Lagoa Nova. Como o senhor avalia o funcionamento daquela unidade e seria possível instalar um modelo como aquele em cidades polo, porque foi um investimento e um incentivo para o agricultor familiar comercializar direto com o cliente final, sim, não é? Sem sombra de dúvida. A Central da Agricultura Familiar eu considero um dos grandes sucessos, um dos grandes apoios que o governador deu à agricultura familiar no nosso estado. Está lá um sucesso. Durante o sábado, eu gosto muito de ir lá no sábado, tomar café da manhã, às vezes vou almoçar. Tomar uma cervejinha, que tinha ostra lá, a ostra saiu, é muito bacana a Central da Agricultura Familiar. A gente pensou em fazer uma em Caicó e uma em Mossoró. Aquilo teve recursos do Banco Mundial, teve recursos lá atrás, ainda no governo de Dona Vilma, foi quando começou a ser construída. Tem recurso de um convênio com o governo federal. A gente está fazendo uma reanálise que vai ter uma sobra de recursos da operação com o Banco Mundial. O banco já sinalizou que vai aprovar a aplicação dos recursos de saldo da diferença cambial e de saldo de aplicação do tempo que esse período está aqui. E a ideia é a gente colocar essas centrais de agricultura familiares, pelo menos em Caicó e em Mossoró. O fato é que nós queremos deixar isso aprovado junto ao Banco Mundial e ao próximo governador, ao próximo gestor, que ele assuma esse compromisso com a agricultura familiar, da mesma forma como a gente teve esse olhar tão importante e diferenciado para a agricultura familiar, que é um segmento muito importante,
para assegurar o agricultor, o pequeno agricultor, no meio rural, nas propriedades rurais. Muitas vezes a gente tem esse viés que alguns assentamentos são improdutivos, que as pessoas estão lá meio que jogadas pelo governo federal, mas quando você tem uma ação de apoiar a produção, a gente faz a verdadeira revolução da agricultura familiar. O senhor falou sobre a lei do queijo, rapidamente, eu queria resgatar a lei do queijo, que tem o quê? Menos de um ano. Já dá para fazer um balanço, secretário, do efeito dessa lei do queijo? Dá, e é fantástico, né, Ruth? Em 2014, ao assumirmos o governo, eu assumi só em 2016, em 2015, nós tínhamos 17 ou laticínios, que compram muito leite e distribuem alguns para o programa do leite, ou pequenas queijeiras. Pequena queijeira não tinha mais do que 3 ou 4. Esse ano, principalmente em decorrência da lei dos queijos artesanais, nós devemos chegar com 98 indústrias de leite. Os laticínios continuam os mesmos. A grande maioria do avanço foi nas pequenas queijeiras. Para o telespectador ter uma ideia, a legislação que um pequeno agricultor era obrigado a cumprir, é uma legislação federal que você precisava gastar mais ou menos de R$500 mil, no mínimo a R$1 milhão para fazer um investimento para ter uma pequena queijeira que vai produzir 300 quilos de queijo, 100 quilos de queijo, 50 quilos de queijo lá em Caicó, em Currais Novos ou lá no Alto Oeste. Com essa nova legislação, com R$30 mil, você deixa uma queijeira pronta, dentro do padrão suficiente para você ter o registro aqui no estado do Rio Grande do Norte. O governo federal foi muito sabido, muito inteligente. O ano passado, um grande movimento foi feito com essas legislações dos queijos artesanais. Eu viajei em vários estados falando sobre a nossa lei do queijo. E o governo federal aprovou uma lei em que reconhece os queijos artesanais de cada um dos estados e permite que todos esses queijos que tenham o selo de registro estadual seja comercializado no Brasil todo, que a lei federal impedia. Se você tinha um selo estadual, você só podia comercializar no estado onde você obteve o registro. Agora não. Houve também esse reconhecimento, isso é muito bom, é mais um incentivo que o Congresso deu e reconheceu esse movimento dos queijos artesanais para que qualquer queijeira que tenha um selo estadual, principalmente aqui no Rio Grande do Norte, e daqui nós temos e estamos facilitando, você comercializar no Brasil todo. Secretário, falar da Emparne, o senhor falou sobre o governo cidadão e tem recursos voltados para a Emparne, e eu diria até uma reformulação da Emparne, sobretudo no setor de meteorologia. O que vai ser feito, secretário? Olha, uma das grandes barreiras que a gente está tentando quebrar, vamos entregar uma Emparne bem melhor do que nós recebemos. O presidente Alexandre Vanderlei fez um excelente trabalho e eu queria destacar duas coisas. Primeiro, a partir do próximo ano, o próximo gestor da Emparne, o próximo secretário da Agricultura, terá condições de tirar todas as despesas da Emparne, das suas fazendas, das suas pesquisas, da fonte 100 do Estado. Ela terá condições de ser autossuficiente financeiramente. Isso é muito importante, porque você envolve pesquisa, que às vezes não pode demorar, um aperreio financeiro do Estado, a dificuldade da Secretaria de Planejamento. E a outra é a questão da meteorologia que você falou. Estamos implantando mais de 115 estações meteorológicas em todo o estado do Rio Grande do Norte. Um agricultor lá de Açu, no telefone celular dele, vai saber onde está chovendo. A gente conversou aqui no estúdio com o secretário estadual de Agricultura, secretário Guilherme Saldanha. Alegria sempre recebê-lo. Muito obrigada, secretário. Obrigado a você, Ana Ruth. Obrigada, boa noite para o senhor. E o Band Cidade vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista completa, vai lá no politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. A sua companhia agora é o Jornal da Band. E a gente volta a se encontrar amanhã, nesse mesmo horário. Excelente noite para você.